Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui agora, já entramos um pouquinho antes para ir chamando vocês, convidando vocês a ficarem conosco para essa live de hoje, que vai começar daqui a pouco. Inclusive, é a primeira live aí desse Instagram, viu? Do Instagram da Ascom, da Associação Comercial da Paraíba, e está sob o comando já da presidente eleita Melka Farias, com a sua diretoria, os vice-presidentes Melka Farias como presidente eleita, primeiro vice-presidente Zé Carneiro, da Renault, segundo vice-presidente Severino Cabral Neto, conhecido e conterrâneo de Campina Grande, e toda a diretoria dando um grande suporte, inclusive a heróica, né, com o nosso querido Felipe Oscar. E a gente está aqui preparado, já falamos com o secretário agora há pouco, ele daqui a pouquinho vai entrar com a gente, então aproveita para mandar esse link já nos grupos. Sabe como é que copia o link? Vê como é que vocês já conseguem copiar aí o link dessa mesma live aqui no Stories mesmo. E aí você copia o link e cola lá na tua lista de transmissão, nos teus grupos do WhatsApp, porque a gente preparou uma lista de perguntas aqui que a gente acredita que são bem interessantes para você saber mais sobre como o estado da Paraíba, o teu estado, a nossa terra, está agindo nessa época, nesse período de pandemia. Vou colocando aqui já o meu fone de ouvido também, que daqui a pouco a gente vai começar a ouvir o Daniel, secretário, a gente vai mandar o convite para ele pelo horário aqui, faltam ainda alguns minutos. Temos alguns pedidos para você também, além de você mandar o link, quando você puder, já pega o aviãozinho aí, o direct, e vai encaminhando para os seus contatos, na tua lista de contatos do teu Instagram, e aí as pessoas que recebem tuas mensagens vão receber o convite, o aviso de que está acontecendo agora essa live. Um outro pedido também é para vocês curtirem, né? Quanto mais vocês curtirem e subirem os coraçõezinhos, essa live vai ganhando visibilidade e ela vai ficar lá em cima aí ostentando, para que quem está passando aí pelo Instagram e segue a Ascom possa ver, ou quem segue o Dr. Daniel Beltrano. Ele é secretário executivo de gestão da Rede de Unidades de Saúde do Estado da Paraíba. E a gente quer falar sobre esse momento que nós estamos vivendo, com novos decretos de restrições, né? O decreto que foi renovado ontem, onde fechou várias atividades, vários setores no final de semana, deixou, na verdade, para o final de semana, além do toque de recolher, deixou apenas os setores que foram considerados essenciais funcionando, né? Isso vai gerar um impacto grande na economia. E as perguntas da gente são referentes à situação do nosso estado nesse enfrentamento à pandemia. Eu acredito que do jeito que nós formulamos aqui as perguntas, você talvez ainda não as tenha ouvido. E também pode encaminhar para nós as mensagenzinhas aí, que a gente está com uma equipe muito boa aqui. Está o Felipe Oscar, a presidente Melka Farias. Estamos juntos aqui, nós três, fazendo essa transmissão ao vivo para vocês, dando um suporte, sendo um dos primeiros atos já de conexão digital, né, que a gente está fazendo já agora, dessa vez, com toda a sociedade. A gente já teve ações na Ascom. Já vou começando aqui a prestar contações de pedidos de projeto de lei com o deputado Cabo Gilberto. Nós fizemos um pedido na quarta-feira, na quinta-feira ele protocolizou o projeto de lei, muito interessante, a gente vai falar sobre isso em seguida para vocês. Eu não vejo daqui, Felipe, no meu retorno eu não consigo ver quem está nos assistindo. Não sei, eu vou mexer aqui, gente, fugir aqui um pouquinho do enquadramento de vocês, é porque só eu vou conseguir fazer aqui uma coisinha, aqui nesse ao vivo, né, Felipe? Eu aperto? Isso. Apertei aqui, vamos ver. Tá baixando aqui, ainda abrindo. Para vocês está tudo bem aí? Som, transmissão? Eu sei que a gente veio para cá porque é na Heróica, fábrica de ideias maravilhosas aqui, o ambiente é ótimo, veio cheio de heróis, por isso que o lugar aqui se chama Herói, que aqui a internet daqui é super rápida, me disseram. Espero que vocês estejam vendo bem. Eu continuo sem ver aqui, Felipe. Vim aqui, fiz aqui apertei aqui, ele movimentou, mas não apareceu para mim. Mas para você está aparecendo bem?
Melka, você está vendo bem aí pelo Instagram e está ouvindo? Tá tudo certo? Quem está aí com a gente? Já acompanhando. Já são 19h34 e doutor Daniel Beltrame já está aqui conosco. Tem um pequeno delay aqui da minha fala real para onde ele está. Boa noite, doutor Daniel. Você está me ouvindo bem? Olá, boa noite, alto e claro, boa noite a todos. Que bom, maravilha. Primeiramente, agradeço em nome da Associação Comercial, da presidente eleita Melka Farias, da sua diretoria, sua disponibilidade, muita gentileza sua, dentro de um dia tão corrido, atender ao nosso pedido. Vou ler aqui o seu currículo para mostrar que suas credenciais para estar ocupando esse cargo, muito rapidinho. Dr. Daniel Beltrame é médico sanitarista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em gestão hospitalar e sistemas de saúde pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, e secretário executivo de gestão da Rede de Unidades de Saúde do Estado da Paraíba. E eu, doutor Daniel, aqui estou como diretora de Relações Públicas da Associação Comercial. Também tenho feito agora a parte de assessoria jurídica da Associação Comercial, em nome, né, representando o escritório Mousalas Azevedo Advocacia, e estou também, no momento, apresentadora de um programa diário na TV Master. Então, fui escolhida aqui para essa missão de estar consigo hoje e a gente bater um papo bem sem burocracias mesmo, sem firulas, né, como diz a história, porque as pessoas certamente vão poder aproveitar muito desse nosso bate-papo. Pode ser? Claro, sem dúvida. Mais uma vez, muito honrado pelo convite. À disposição, diálogos em tempos de crise são, de fato, o caminho para que a gente possa encontrar saídas na direção de dias melhores. Amém. A gente quer encontrar isso junto. Então, a nossa primeira pergunta ela é a seguinte. Há um ano que o governo do estado está nessa situação de enfrentamento à Covid. E em termos de atendimento médico, na questão prática mesmo, dos atendimentos médicos do estado, o que é que hoje está sendo feito de diferente de março, abril, maio do ano passado? Você poderia dizer para a gente? Claro. A Paraíba foi um dos poucos estados que já no mês de fevereiro tinha desenvolvido de 2020, né, um plano de contingência que pudesse ter uma operação para além de uma duração anual. Quando nós recebemos as informações de Wuhan, na China, nossa primeira sensação, o secretário Geraldo Medeiros, o governador João Azevedo, secretária Renata Nóbrega e eu, é que nós, de fato, enfrentaríamos dias difíceis no Brasil, porque aquela tão prometida, incubada pandemia em 2001, que não prosperou para a ocupação global, em 2012, no Oriente Médio, que também não teve alcance global, finalmente a família dos coronavírus conseguiu produzir o que ela vinha prometendo. Os modelos de risco biológico e segurança sanitária mundial, especialmente do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, da Agência de Vigilância Sanitária Europeia e também da Organização Mundial de Saúde, especialmente da área de emergências epidemiológicas, demonstrava que nós teríamos sim a qualquer momento um impacto global de ordem de transtorno biológico. Claro que já havia experiência acumulada como, por exemplo, o combate ao ebola, uma frente muito difícil de controle, mas nós precisávamos nos preparar, porque apesar de termos um trunfo, o Brasil é o maior sistema universal de saúde do planeta Terra. Sim, o Sistema Único de Saúde, que todos nós, na imensa maioria das vezes, formamos a nossa opinião com a matéria das revistas eletrônicas do domingo à noite, é o maior sistema de saúde do planeta. Ele atende as pessoas da vacina até os transplantes, coisas que o mercado privado não executa na escala que executa o Sistema Único de Saúde. É uma das maiores operações de saúde do planeta, com um detalhe muito interessante, com R$ 3,90 por pessoa por dia. É um verdadeiro milagre econômico feito e óbvio, é o Sistema Único de Saúde que tem conseguido segurar a situação dentro do Brasil para evitar uma catástrofe maior do que nós vivenciamos. A Paraíba organiza a sua resposta, recruta leitos, tem um plano de curto, médio e longo prazo. Dentro do curto e médio, lançou mão de uma estrutura provisória para conseguir preparar 2 hospitais definitivos que ficarão como um legado da pandemia para o Estado, a unidade 2 do Hospital e Maternidade Frei Damião e o Hospital de Clínicas de Campina Grande,
trazendo aí para a cena cerca de 200 novos leitos entre terapia intensiva e enfermaria. Mas para além Isso para quando, doutor? Isso é o que foi feito até agora? Porque a minha pergunta, para ser mais específica, desculpa te interromper, é que seria em termos de atendimento médico, tecnicamente. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou querendo saber do senhor. Claro. No comecinho, a orientação era, se você tiver com sintomas, fica em casa, e se tiver faltando ar, se você tiver muito grave, corre para o hospital. Então, essa era a recomendação, não tinha teste, não tinha máscara. Depois chegaram máscaras, chegaram mais testes, mesmo assim, essa recomendação, ela persistiu e ficou bastante controvertida, né? Então, era uma recomendação praticamente global, essa, e isso era no início. E a minha pergunta é em termos de atendimento médico, porque de lá para cá, muita coisa se aprendeu. Então, nesse quesito de atendimento médico, na sua vivência, pela sua experiência, o que é que na Paraíba nós estamos fazendo diferente daquele período no início? Estava chegando aí nesse exato momento. Né? Uhum. Sem infraestrutura não é possível cuidado, especialmente numa doença que exige cuidados hospitalares em algum momento dela, se as pessoas tomam decisões de não tomar as medidas preventivas recomendadas. Mas veja, o que mudou? Nós aprendemos que essa grande doença de caráter inflamatório, de perturbação da coagulação do sangue, de lesão e agressão aos pulmões, ao cérebro, ao coração e aos rins, ela acabou nos ensinando formas de fazer o cuidado, para evitar que as pessoas ficassem por tempo demais internadas, agravassem seu quadro e eventualmente tivessem um desfecho ou de morte, ou então de perdas de função que vão diminuir a autonomia das pessoas para viverem mais e viver melhor. O que pudemos aprender? Pudemos aprender que o quanto possível poder trabalhar com métodos ventilatórios não invasivos, não entubar todo mundo. Isso a Itália, a França e a Alemanha nos ensinou, lá da primeira fila. O primeiro comando na China era entube todo mundo. A Itália tentou fazer a mesma coisa, perderam um sem número de vidas. Hoje sabemos que as pessoas respondem bem às terapêuticas ventilatórias de ventilação não invasiva, máscaras, catéteres de alto fluxo. Mas isso também precisa ser feito com juízo, precisamos acompanhar o paciente, porque se ele chegar em um limite em que ele não está respondendo, sim, aí a terapêutica ventilatória invasiva, feita com alto nível de proteção ventilatória, precisa ser feita. Outra questão... Então, esse foi um grande avanço. Um grande avanço, é um aprendizado durante a crise, né? Aprendizado, trocar o pneu do carro, os 4 com o carro andando. Isso. E, além disso, o distúrbio de coagulação. A Covid se mostrou como uma doença que faz lesões dos vasos pequenos e, às vezes, essas lesões prosperam para uma coagulação generalizada, especialmente nos pulmões. E aí, proteger as pessoas desses fenômenos de coagulação disseminada, quando o sangue diminui, ele aumenta a sua viscosidade, diminui sua capacidade de circular, proteger as pessoas, especialmente os obesos, os hipertensos, aqueles que já tiveram acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, as que são chamadas com comorbidades, né? As que estão com mais fragilidades caso venham a contrair. Exatamente. Fazer os cuidados para a profilaxia, proteção de fenômenos de coagulação ou fenômenos embólicos, que nós chamamos. Ou então o tratamento, ser mais agressivo na dose desses medicamentos para algumas pessoas que têm um risco ainda maior ou fazem o quadro de coagulação. Isso também Isso você está falando na fase que se chama fase 2, seria já uma fase 2B, que já não seria mais de início. Aqui nós já não estamos mais falando de sintomáticos, nós não estamos mais falando de sintomáticos leves, nós estamos num momento mais avançado da doença. Sintomas mais graves. Isso, que podem ser essas fases podem ter transição tão mais rápida, quanto mais comorbidades ou carga de doença uma pessoa tiver. É verdade, né? A gente tem percebido isso. O avanço fica muito rápido quando a pessoa tem comorbidades, é assustador. Isso. E nas fases 1 e na fase 2, se puder falar no início, a fase 2A e na fase 1 também. Muito bem. Eu vou completar só um detalhe. Para além disso, as terapêuticas anti-inflamatórias. Nós descobrimos que a dexametasona e os outros corticoides, em doses baixas, têm a capacidade como um maestro numa orquestra de reorganizar a resposta inflamatória do indivíduo, que nessa intensidade, infelizmente, é uma resposta dele contra ele mesmo. Esse é o grande malefício do vírus. Muito bem, nas fases dos sintomáticos leves, né, quando nós temos a dor de cabeça, quando nós temos a dor de garganta, quando nós eventualmente
temos o desconforto no corpo, com mialgia, a ciência até o presente momento, até a presente data, não demonstrou nenhuma evidência sustentada por meio de ensaios clínicos randomizados, duplos cegos ou estudos de meta-análise que pudessem nos garantir o uso de drogas de fato efetivas. Basicamente para quê? Para evitar a replicação... Que tenham sido convincentes para o governo, né? Para a aplicação aqui. Não, que tenham sido convincentes para a ciência. O governo não é uma agência de fomento científico, ele segue recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, e, obviamente, ele trabalha com uma equipe técnica bem formada e bem preparada para entender o que há de evidência disponível. Talvez a Paraíba tenha sido um dos poucos estados que divulgou seu protocolo de cuidados aos pacientes na fase pré-sintomática, sintomática, moderada e grave. Isso está no site da Covid. Pré-sintomática, quais seriam essas novas recomendações médicas? A fase pré-sintomática é uma fase protetiva, é uma fase da história natural da doença, onde nós precisamos conseguir fazer com que as pessoas não transmitam carga viral umas para as outras. Não há, repito, infelizmente, aqui lamento também profundamente, não há nenhuma evidência na literatura médica científica de drogas que em modelos vivos tenham sido eficazes para fazer isso. É claro que a ciência, tendo cumpriu o seu papel, testou isso com vários modelos de droga. Drogas que o brasileiro hoje conhece largamente porque elas estão na imprensa, estão na discussão em casa, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitoxosanida, entre outras, né? Infelizmente, nós não conseguimos enxergar nos modelos vivos, seja animais ou humanos, o que elas eventualmente foram capazes de fazer com replicação viral, capacidade de invasão celular, no modelo no tubo de ensaio. Repito, infelizmente. Mas nós temos que estar aderidos à ciência nesse momento, porque é só ela que nos permite, de fato, cuidar das pessoas, buscando o maior interesse delas, que é viver mais e melhor. Perfeitamente. E aí, tendo esses cuidados iniciais dessa fase 2, por exemplo, que poderiam ser com medicamentos feitos até em casa mesmo, evitaria que as pessoas evoluíssem até precisar de um ventilador ou de uma medida invasiva. Tudo com prescrição médica. Eu não estou mais ouvindo o doutor Daniel aqui. Eu tive uma pequena oscilação no meu áudio aqui. Por isso que eu pensei que você tinha terminado, eu terminei falando, acho que falamos os dois ao mesmo tempo, pessoal. Não sei quem ouviu quem aí. Mas então vamos lá, eu compreendi essa situação aí, esse avanço. E quanto à estrutura, você já estava começando a falar, que já seria minha segunda pergunta, né? O que foi implantado e onde, de um ano para cá, na rede de saúde do estado da Paraíba? Exemplo de leitos, de insumos. Nós estamos, nesse momento, entre leitos de adultos, cuidados Covid, enfermaria e UTI, obstetrícia, cuidado a gestantes, enfermaria e UTI, e também às crianças, enfermaria e UTI. Nós temos alguns centros de referência em todo o estado, na primeira, na segunda e na terceira macro-região. Nesse momento, uma ativação de 1.033 leitos em todo o estado. O nosso plano de contingência tem capacidade de alcançar aí cerca de mais 200 leitos em uma expansão rápida. Quando eu digo isso, eu digo que eu tenho preparado a possibilidade de incremento de pessoal, incremento de insumo e de tecnologias. Eu posso citar alguns centros de referência, muitos que estão nos vendo vão rapidamente também identificá-los, né? O estado tem João Pessoa, o Hospital Clementino Fraga, temos também o Hospital Metropolitano. Eu queria saber, eu não sei se o senhor teria, porque talvez eu tenha realmente lhe pego de surpresa, o que foi incrementado de um ano para cá, assim, porque o governador, no pronunciamento dele que eu assisti essa semana, ele falou que temos hoje, em março de 2021, mais leitos do que tínhamos em abril e março de 2020. Mas ele não disse se eram 2 a mais, se eram 20 a mais, se eram 200 a mais. E aí eu fiquei com essa dúvida e se o senhor tiver agora essa informação... A ordem de grandeza nesse momento é questão de 100 leitos a mais ativos. Se a gente comparar... No estado inteiro, entendi. Mas não são leitos estaduais exclusivamente, né? Não são leitos estaduais exclusivamente. Pronto, já me respondeu essa dúvida. Um comentário que eu tenho que fazer da sua primeira resposta, que o senhor falou assim, que nós temos a impressão do SUS pelo que nós vemos nos jornais. É verdade. Nós que temos plano de saúde podemos pagar
médico particular, temos a experiência do SUS, ou do que as pessoas carentes nos contam, das que convivem conosco, que precisam de esperar no SUS e sofrer o que a gente vê que elas sofrem no SUS, ou a gente vê pelos jornais, porque senão a gente não teria plano de saúde e as clínicas particulares estariam aí falindo, porque o SUS seria uma maravilha. A outra questão que eu tenho aqui para o senhor é sobre qual orientação para o atendimento do cidadão quando ele tem sintomas ou quando ele teve contato com pessoas contaminadas. Eu estou querendo saber assim, qual a orientação mesmo que vocês dão, porque nós temos recebido várias informações com nome, endereço, sobrenome, CPF, de situações assim, que nós ficamos assim, sem acreditar que realmente seja essa a orientação do Estado. Então eu queria saber assim, oficialmente do senhor, quando chega uma pessoa que se dirige a um hospital, a um posto de saúde, dizendo que está com os sintomas, o que é que ela deve ouvir, o que é que o Estado orienta que seja dito, que seja feito com ela. Muito bem. Uma vez dizendo que tem os sintomas gripais, a orientação para todos nós, a gente precisa entender quantos dias esses sintomas estão acontecendo, se eles forem sintomas leves, obviamente. Sintomas capazes de instabilidade, precisam de cuidados, né? Mas a questão é, nós precisamos de pelo menos 3 dias de sintomas reunidos, seguidos, né, para que a gente possa lançar a mão do primeiro movimento diagnóstico, que é a reação de cadeia de polimerase em tempo real, conhecido RT-PCR, que é aquele cotonete grande que é extraído o material de dentro do nariz. Esse exame, uma vez que a pessoa tenha 3 dias de sintoma, ela precisa poder realizá-lo, né? E ou é feito imediatamente naquela unidade, se ela é uma unidade de referência, ou então essa pessoa é encaminhada para uma unidade de referência para poder fazer a realização do exame. Agora, digamos que ela tenha mais dias de sintomas, por exemplo, esteja no 8º dia de sintoma. A partir dali, ela já fica elegível para um exame sorológico. Aí o ideal é coletar material sangue, para que ela possa fazer um teste sorológico. Testes sorológicos rápidos ou testes sorológicos laboratoriais. Tanto o Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba quanto alguns hospitais do estado também dispõem desses exames. Os serviços menores, eles depois que coletam a RT-PCR, esse RT-PCR é levado para o Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, que é um laboratório do SUS, que faz 1.500 RT-PCRs em um só dia. Não há nenhuma estrutura privada no estado que tenha essa capacidade neste exato momento. Então, ao dizer isso, eu repito mais uma vez, tenho muito orgulho de trabalhar no Sistema Único de Saúde e trabalhamos todos os dias para cobrir 4.038.000 pessoas, cumprindo o nosso papel de segurança sanitária em tempos de crise. Muito bem, doutor Daniel. Eu queria saber se existe algum canal de denúncia que tem sido usado para quando a pessoa se dirige ao posto e não é feito esse procedimento, né, quando se dirige a um hospital, por exemplo, e não é feito esse procedimento, ou se vai ser feito, porque a pessoa pode não saber se aquele atendimento está sendo na rede municipal, na rede estadual, mas nós temos recebido muitos relatos aqui de que as pessoas chegam no posto e mandado que elas vão para casa, com 14 dias depois elas voltem se elas estiverem pior, ou voltem para ir e só então fazer testes, né? E nós achamos muito estranho isso. E pelo que o senhor me explicou, não é feito nenhuma recomendação em termos de ingerir qualquer substância ou de fazer qualquer tipo de tratamento domiciliar. Seria isso? Então, acho que primeiro quero atender a sua primeira arguição, que ela é bem importante, porque a gente precisa ter um canal direto com as pessoas que estão sendo atendidas. Então, por exemplo, na cidade de João Pessoa, a autoridade sanitária competente atende todas as denúncias pelo 160. Esse telefone precisa ser utilizado, 160. Ali ele está conectado com a ouvidoria do SUS. No estado, nós temos o Ligue Corona. O Ligue Corona também é um telefone onde equipes de saúde estão prontas para prestar as orientações de cuidado e dúvidas, eventualmente, de uma pessoa que teve uma experiência de cuidado, estando satisfeita ou não satisfeita, para que a gente possa auxiliá-la em tempo real. O Ligue Corona é o 99146-9790, ele é um telefone celular, é o 99146-9790, operando para atender as pessoas que estão em dúvidas ou precisam de cuidados, né? Ótimo. Muito bem. Então, doutor Daniel, acompanhando esse raciocínio que o senhor nos trouxe aqui, desse cuidado com não recomendar nada que não esteja realmente
muito bem avalizado pela ciência, eu gostaria de saber qual foi o estudo científico, qual foi a evidência que foi a referência, a evidência científica forte mesmo, que foi referência para situações como o fechamento no final de semana ou o lockdown à noite, por exemplo, no quadro atual em que nós estamos, quando já se sabe o que se sabe sobre o comportamento do vírus e dessa cepa. Porque no início estava se fazendo tudo como partindo do zero, né? Um ano depois, para se tomar as medidas, para se passar medicamento, para se fazer procedimentos, se vai buscar, principalmente em entes públicos, um respaldo muito robusto científico. Então, o senhor talvez tenha aí essa informação para nos dar de qual foi a evidência científica utilizada, de qual o estudo, de qual a pesquisa, de qual o instituto que abaliza e que avaliza essas medidas. O Sistema Nacional de Saúde Inglês, mais conhecido como NHS, tem um dos seus colaboradores científicos, que é a Universidade de Sussex, que opera no eixo Escócia-Irlanda. Eles tiveram muito cuidado em analisar especialmente o fenômeno da pandemia nas principais economias europeias. E eles, infelizmente, encontraram elementos muito poderosos de risco relacionados à mobilidade urbana. Não porque o problema seja a mobilidade urbana, é porque nós estamos lidando com um agressor que vive do encontro entre pessoas, né? Ambientes fechados com mais de 10 pessoas, circulação de ar artificial, transporte coletivo, eventos de massa e atividades escolares de alta densidade ou permanência, né? Quando a gente analisa esses elementos, a matriz é bastante complexa. Eu posso, claro, sem dúvida nenhuma, compartilhar com a associação comercial. Acho que seria interessante até a gente poder, em algum momento, olhar e debater a matriz junto. Essa matriz, junto da matriz de Johns Hopkins, de Nova York, nos ajudou, inclusive, a compor a matriz do Plano Novo Normal, que tem sido utilizado aqui no Estado. Nós, em hipótese nenhuma, inventamos a roda, nós utilizamos o que havia de mais experimentado. Mas isso seria considerado um estudo randomizado com pessoas com respaldo científico suficiente, tanto quanto o que não existe? Porque assim, eu fico pensando, se não existe para a medicação, por que existiria para o lockdown nos tempos de hoje, para essa cepa, com o que já se sabe das doenças? Eu fico com essa pergunta na minha cabeça. É uma ótima pergunta, então eu quero fazer 2 esclarecimentos. Acho que a gente não pode confundir 2 metodologias de estudos diferentes. Uma coisa são os estudos clínicos, que precisam ser randomizados, duplos cegos, aleatorizados, para grupos populacionais específicos, fechados, onde eu vou testar uma intervenção com um novo medicamento e no outro eu vou fornecer alguma outra coisa, que pode ser um outro medicamento, uma outra vacina, ou então placebo, pílula de açúcar. Outra coisa são estudos populacionais, que aí estão avaliando o comportamento. As metodologias são muito diferentes. Veja, eu acho que... E na Inglaterra, por exemplo, seria o mais adequado, o mais aproximado para o da população brasileira, já que é um estudo com base nas evidências que eles coletaram lá? Vários modelos catalães, alemães e ingleses foram reproduzidos por algumas universidades federais brasileiras. Eu posso citar, inclusive, a Universidade Federal de Campina Grande. E esses foram considerados de sucesso, então? Esses que o senhor citou, e por isso... Sem dúvida nenhuma. Olha, o Bundestag alemão, da primeira-ministra Angela Merkel, toma decisões não de lockdown. Acho que essa palavra, a gente está usando ela de maneira inapropriada. Eu não conheço nenhum lugar do mundo, com exceção da China, que tenha feito talvez um cerco territorial a uma cidade, que de fato fez um lockdown no senso estrito da palavra. Medidas de restrição de circulação e redução de mobilidade urbana, de graus distintos, foram feitos. Agora veja, a experiência que os ingleses têm experimentado recentemente, tentando vencer uma segunda onda, e os alemães, eu acho que falam por si só, inclusive na possibilidade mais rápida de retomada de atividades econômicas e recuperação, né? Então, acho que eu concordo com você. Mimetizações tropicais, copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, talvez não seja a medida mais adequada, né? Que a gente precise beber de experiências que estão especialmente no hemisfério sul. E acho que tem muitos pesquisadores nos ajudando a fazer esse exercício para nos permitir aprimorar esse processo de tomada de decisão. Tem aprendizado diário, temos que nos manter humildes, temos que nos manter prontos para não parar de aprender, senão a gente erra.
Isso, muito bem, porque fazer, a gente sabe que tem muita gente fazendo, muitos países fazendo e fazendo coisas diferentes. Agora, a avaliação dos resultados, analisar as causas, as concausas e conseguir relacioná-las nas suas interferências para aqueles resultados, né, já é um outro aspecto para dizer se aquela atitude, se aquela prática é considerada um sucesso e deveria ser buscada a replicação ou não. Essa é uma questão que a gente vai ficar analisando, eu acredito, por muitos anos esses dados. Espero que não venha uma próxima pandemia nem tão cedo, mas a gente vai ter uma boa bagagem aí nesse tenho aprendizado. Dito, que a história é um juiz, é um magistrado implacável. Todos nós, especialmente quem esteve em função pública tomando decisões, tem um encontro inescapável com a história. Ela saberá ser uma magistrada muito rigorosa. Mas, em alguns momentos, em algumas situações em que você assume responsabilidades, você não tem outra alternativa a não ser reunir as melhores pessoas, formar boas equipes, pessoas preparadas. Gestão de crise não é para iniciantes, é apenas para iniciados. E você tem que ter capacidade de ouvir. Você tem que ter capacidade de ouvir o contraditório. Você tem que entender que o contraditório muitas vezes está trazendo elementos importantes que têm que ser considerados para você se readaptar, para você aprender, para você mudar. Então, crises vão nos ensinando lições que muitas vezes são duras, mas que têm que ser aprendidas. Tem que ser aprendidas, né? Melhor aprender do que errar na mesma coisa. Tanto erro novo para cometer, né? Para que cometer os mesmos? Doutor Daniel, eu tenho aqui mais 3 perguntas apenas, e aí a gente vai poder ver as perguntas que nos foram enviadas. Então, nesse caminho do aprendizado, como a gente estava falando aqui, né, usando a história, inclusive a história recente, já se sabia dessa nova cepa que apareceu inicialmente mesmo na Europa, Portugal, Inglaterra, que ela seria mais virulenta, mais contagiante. Se estava esperando que a qualquer momento ela chegasse aqui. Em sua opinião, o Estado da Paraíba se preparou adequadamente, de maneira eficiente e eficaz para esse momento? A minha resposta é sim, e vou explicar por quê. No dia 6 de janeiro, nós recebemos um alerta do nosso parceiro de vigilância laboratorial, confirmando um dado que nós mesmos pedimos checagem, que foi o surgimento, né, a confirmação da circulação da cepa P1. Nós imediatamente buscamos todos os casos em volta daquele caso índice para compreender qual foi o itinerário que essas pessoas cumpriram. E, a partir dessa investigação de uma cadeia de aproximadamente 15 pessoas, nós descobrimos que 6 de janeiro marcava a circulação comunitária da nova variável, né? E o que eu preciso fazer a partir de então? Eu preciso ter um compromisso de seguir fazendo a vigilância laboratorial, encontrar entre amostras de detectáveis se eu vou ter outras variantes que são variantes marcadas. O que já se sabe, infectam mais pessoas, mais facilmente. Tempo de exposição menor para ficar doente entre uma pessoa e outra, especialmente quando estão desprotegidas. E, no que diz respeito o que a ciência está tentando consagrar, a gravidade clínica da repercussão da doença para essas variantes. Se você não faz vigilância, se você não sabe onde está a ameaça, você não consegue tomar decisões para proteger, não uma pessoa, mas proteger um estado em escala populacional. Muito bem. Então, falando na escala populacional, de março do ano passado para hoje, um ano depois, a nossa população praticamente não mudou. Ela é a mesma no estado da Paraíba. E hoje, quantos leitos seriam necessários para que, assim, se a gente pudesse fazer o pedido dos sonhos, né, imediatamente peça qualquer coisa e será atendido, né? Quantos leitos seriam necessários para que a Paraíba ficasse uma bandeira verde, considerando todas as interferências que vocês costumam levar em consideração? Olha, eu vou lhe dizer, quem está falando com você é um cara que administra hospitais há pelo menos 20 anos. Não só no público, no privado também. Trabalhei em algumas operadoras, em hospitais, grandes hospitais privados de São Paulo. Essa resposta ela é quase impossível hoje. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque nós não conseguimos desligar e anular toda a outra carga de doenças. Não tem só Covid no mundo, né? A gente tem uma pandemia que está estressando qualquer sistema de saúde até o seu limite. Só que eu vou explicar por que eu estou dizendo que é impossível responder. Nesse momento, a gente está com uma replicação explosiva de número de casos.
Numa variação do mês de janeiro para o mês de fevereiro, a gente saiu de um comportamento de 40 internações Covid dia no estado para mais de 70 em média. Isso faz qualquer planejamento de necessidade de leitos sofrer abalos muito, muito importantes. E então, aí aquele planejamento de janeiro que vocês receberam um alerta não teria sido suficiente para imaginar esse quadro? Não é uma questão de suficiência. É uma questão de que o comportamento social faz com que no mundo inteiro o vírus comece a se disseminar com uma velocidade que nós não estávamos prevendo. Isso não só no Brasil. Basta ver o que a gente pôde ver na televisão. Alguns países, e infelizmente no nosso, começando pelo estado de Manaus, de repente nós vemos uma situação explosiva de disseminação de casos, né? E aí você fala assim, quantos leitos precisa para manter em uma situação verde? Na Paraíba, em todo o território paraibano, hoje não tem esses leitos suficientes. Na cidade de São Paulo, hoje não tem esses leitos suficientes. Tanto não tem que o governador João Dória decreta uma bandeira vermelha em São Paulo. Porque ele sabe claramente que a velocidade de consumo de leitos é impossível para fazer reposição. Agora, deixa eu só chamar a atenção para um detalhe. As pessoas vão dizer assim, faça hospital de campanha. Olha, hospital de campanha é uma solução que traz um grau de improviso importante para o momento que nós estamos vivendo, porque a imensa maioria dos pacientes fazem uma sobrecarga no sistema para leitos de terapia intensiva. A gente não monta um leito de terapia intensiva em um estádio de futebol. Eu explico por quê. Porque um leito de terapia intensiva vai demandar exames de imagem de grandes aparelhos. Um leito de terapia intensiva vai exigir que um clínico converse com um cirurgião, que eu possa fazer um procedimento cirúrgico quando esse doente está num leito para ele seguir vivo. Então eu tenho uma implantação tecnológica que é absolutamente descabida para se fazer no tempo que se dispõe e para se conseguir atender resultados em saúde que se precisa. A questão que eu acho que está em jogo é uma questão de outra natureza. Não tem só um tipo de remédio para resolver um problema. A gente precisa poder combinar soluções. Nesse momento, a gente precisa entender que proteger vidas é uma prioridade. E se eu uso máscara e não me aglomero, eu tenho uma chance enorme de proteger muitas pessoas além de mim. Muito bem, doutor. E já que dizer quantos leitos seriam necessários para essa bandeira verde, então vamos ver sobre uma outra perspectiva, né, a da vacina, porque essa sim, a gente tem uma população com um número bem aproximado, que vai precisar ser imunizada, a ideia é essa, e hoje, com o que já se tem vacinado, para que a Paraíba seja considerado um estado que já marcou assim, ticou, digamos assim, a sua obrigação de imunizar a população. O senhor tem ideia de quantas vacinas seriam necessárias? Ou quantas doses, ou quantas pessoas? Eu não sei, porque sendo 2 doses, a gente talvez tenha que calcular o dobro. Não sei como é que o senhor poderia me responder isso. Muito bem. A gente, pelo plano, tem um plano para a primeira fase para 1.300.000 pessoas vacinadas, porque essas são as mais vulneráveis. Agora, esse contingente populacional não é o contingente populacional para produzir uma imunidade populacional. Uma imunidade populacional hoje na Paraíba está em torno de 2,5 milhões de pessoas. É alcançar alguma coisa próxima de 70% da população vacinável. Quando eu falo a palavra vacinável, eu estou dizendo que os laboratórios não recomendam a vacinação ainda. Alguns deles menores de 18 anos, outros menores de 16 anos. Gestantes não têm recomendação de receber vacinas, porque muitas delas ainda estão em fase de testes para gestantes. Então, a população vacinável total, em torno, cerca de 70% dela, por aí, 2,5 milhões de pessoas, coisa próxima de 5 milhões de doses, se nós falarmos em vacinas de 2 doses, se a vacina da Janssen chegar, aí sim a gente pode pensar numa estratégia de monodose, mas é um volume de doses bastante significativo. Se nós considerarmos que até o presente momento, 172.445 pessoas receberam a primeira dose e 56.716 pessoas receberam a segunda até o momento na Paraíba. Muito bem. Doutor Daniel, o que é que o senhor acredita que aconteceu com aquele plano inicial que foi falado para a população? Vamos fechar por 15 dias ou por um mês para adequar o sistema de saúde e depois a gente pode voltar a ter uma vida normal. Aquilo foi para convencer as pessoas ou o plano não deu certo? Ou na opinião dos governos deu certo? Se você fala 2020 ou está falando 2021? 2020. Muito bem. Aquele plano deu resultado. Aquele plano deu resultados importantes. Mas não chegou a ser cumprido o plano, né, de 15 dias. Vamos para 15 dias
Foram assim os decretos, né? Vamos fechar 15 dias para dar tempo da gente organizar o sistema de saúde, porque não é uma possibilidade que ninguém adoeça. As pessoas vão se contaminar porque é vírus, e aí a gente vai precisar adequar o sistema de saúde para tratar quando as pessoas adoecerem, mesmo porque a letalidade não é aqui que se imaginava também no início, já se descobriu e tudo mais. Foram chegando os dados menos alarmistas. Na sua percepção, é uma letalidade baixa? Não, não é que é baixa ou alta, é que quando foi anunciado no início, era um percentual mais alto de letalidade. E depois se viu que a letalidade, durante o tempo, ela não ficou aquele percentual inicial que fez o Brasil, quando começou a combater a pandemia, ele teve uma crise muito importante de disponibilidade de testes. Por algum motivo, nós não conseguimos, 6 meses depois, dentro do país, compreender que nós precisaríamos de testes, né? O Ministério da Saúde teve uma dificuldade muito grande de compreender isso. E nós, com este atraso, tivemos, então, uma letalidade que era alta em função da indisponibilidade de testes. Aí, obviamente, com a ação de estados e municípios, o crescimento de número de testes foi bastante abrupto. E nós pudemos encontrar uma letalidade igual à letalidade global, que é uma letalidade em torno de 2% a 2,5%, o estado da Paraíba com 2,1%. Mas essa das pessoas que conseguiram ser diagnosticadas, porque aí não tem como colocar nessa conta as pessoas que não fizeram nem teste e ficaram assintomáticas e passaram aí ao largo dessa estatística. São aproximadamente 410 mil paraibanos que tiveram contato com o coronavírus. Então, 10% aproximadamente da população vindos do nosso estudo de soroprevalência, né? Já foi considerado aí esse cálculo do percentual de pessoas. A Paraíba, a pequena e pobre Paraíba, é o único estado da federação que fez um estudo de soroprevalência populacional com as mesmas estratégias dos principais estudos populacionais internacionais, acompanhado pelos principais pesquisadores do IBGE e pela Inteligência Sanitária do Estado e da Universidade Federal da Paraíba. Esse estudo nos trouxe uma prevalência populacional de 10% da população, que é um dado que corrobora esta sua hipótese. Quer dizer, aproximadamente metade das pessoas abriram quadros sintomáticos de todas as sortes, de graus de gravidade ou não, e tiveram a oportunidade de fazer o teste porque se apresentaram como sintomáticas. Isso, também, além disso, teve aquela questão dos testes estarem, assim, ter que fazer 3 vezes, porque era quase que a melhor de 3 para sair os testes da pessoa com os sintomas. A gente conhece os casos que a pessoa teve que fazer 1 vez, teve que fazer 2 vezes, teve que fazer 3 vezes. Por isso mesmo que no mês de outubro nós invertemos a plataforma de diagnóstico laboratorial 100% para o melhor exame disponível. O Brasil também acabou sofrendo uma dificuldade de abastecimento em função da saturação da cadeia de suprimentos dos testes de RT-PCR, claro, muito esgotada pelo consumo do hemisfério norte. Agora, com mais possibilidade, uma produção em maior escala, nós estamos tendo mais acesso a RT-PCR e hoje, de novo, o teste formal do Estado é plataforma 100% RT-PCR. Os mais de quase 1.500 casos que nós divulgamos hoje são 99% em RT-PCR. Doutor Daniel, nós temos a felicidade de conseguir conviver com pessoas que, eu não sei se o senhor teve, não vou lhe fazer essa pergunta, eu não tive, graças a Deus. Também na minha casa, graças a Deus, ninguém teve. Mas eu tenho conhecimento, pela minha irmã também ser médica no estado de São Paulo, e também por conversar com muita gente todos os dias, de quais são os tratamentos. Não são exatamente iguais, as pessoas usam protocolos diferentes, mas quem pode pagar uma consulta particular, ir em uma clínica particular, ou estar em um hospital particular, né? Vamos falar das fases 1 e 2, que não chega nem ao hospital. Elas têm feito um tipo de tratamento, de procedimentos, né? O senhor vê que isso é diferente do que o Estado recomenda? Quem é que deveria fazer diferente? Essas pessoas deveriam parar de se tratar aceitando as recomendações dos seus médicos particulares e seguir as recomendações de que não existe nada a se fazer nessa primeira fase, ou a rede pública que não teria o suporte de dar o mesmo atendimento que a rede privada, que as pessoas que podem contratar um médico particular e comprar remédios por sua conta fazem? Eu penso que a tua pergunta, a virtude mediana dela
está no que está escrito no Código de Ética Médica brasileiro. O médico é um profissional autônomo que responde solidariamente, judicial e administrativamente ao seu conselho pelas decisões que toma quando prescreve um tratamento ao seu paciente. Todas Sim. as vezes que eu participei de câmaras de julgamento de colegas, o único princípio que é utilizado para proteger a máxima hipocrática, do latim primo non nocere, primeiro não cause dano, é o que está Da não escrito... maleficência, né? É o princípio da não maleficência. É o que está escrito na ciência. O médico, por obrigação bioética, não pode transgredir, afastar o paciente da ciência. Porém, isso não impede que ele lance mão do que ele julgar adequado para tratar um paciente. Isso está no Código de Ética Médica. A nossa discussão, ela, independente das nossas opiniões, ela não afronta essa baliza ética. Então, as pessoas que se consultaram com profissionais que prescreveram essas medicações vão ser tratadas pela relação de confiança que tem com seus profissionais. O Sistema Único de Saúde e o governo do Estado da Paraíba e a sua Secretaria de Estado segue alinhada com a ciência e recomendando o que está disponível para que todos possam ler. Eu convido que baixem o nosso Manual Terapêutico para Covid, que está no site. E a gente, claro, está à disposição para esclarecer todas as dúvidas que estiverem relacionadas ao conteúdo. Doutor Daniel, tem umas perguntas aqui agora das pessoas, agradecendo aqui, aproveitando para agradecer a Heróica que está dando esse nosso suporte aqui para essa live. E vou trazer aqui as perguntas das pessoas. Talvez a pergunta do Pequeninos Festos eu já tenha se pronunciado sobre ela, mas eu vou ler aqui, que é qual o parâmetro científico que a Secretaria usou para cancelar apenas os eventos sociais, já que no ano de 2020 foi o setor que ficou mais tempo sem trabalhar e mesmo assim o vírus, a circulação do vírus não diminuiu. Conversamos sobre isso, mas eu quero falar uma questão. Nós recebemos do setor de eventos sociais sugestões de protocolos de segurança sanitária. Essas sugestões estão sendo trabalhadas pelas nossas equipes que formalizam os protocolos e muito em breve nós possivelmente vamos ter uma publicação conjunta de quais recomendações estarão operacionais no Estado para uma retomada do segmento assim que nós pudermos sair desse desafortunado reaquecimento que nós estamos vivendo, que só entre ontem e hoje levaram 68 paraibanos do nosso convívio. Muito bem. Doutor Daniel, a pergunta aqui da Divana Rocha. Essa variante do vírus, ela teve mudanças nos sintomas, ela trouxe com ela mudanças nos sintomas, aquela na fase 1, a gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas se o senhor puder explicar mais. Divana, eu te agradeço muito pela pergunta. A pergunta é excelente. Olha, Divana, o que nós temos percebido é o seguinte, analisando as entrevistas das anamnésias dos pacientes. Muitas das pessoas tiveram histórico de contato sem máscara com outras pessoas. Então, eu vou a um restaurante para jantar com amigos. E, naquele momento, estamos todos nós sem máscara, porque precisamos nos alimentar, beber. E, infelizmente, isso permite com que nós tenhamos contato com maiores cargas virais, seja da variante ou seja do vírus convencional. A variante, infelizmente, com menores quantidades de vírus, tem uma velocidade de replicação maior. E o que a gente tem visto nos sintomas mais leves é que tem aumentado a prevalência não só das perdas de olfato, mas das perdas de paladar e também de um desconforto muito importante, que é uma certa cefaleia crônica. As pessoas, mesmo depois de vencidos os 14 dias, começam a fazer quadros de cefaleia em salva. Vem melhor, vem melhor. Então, isso tem acontecido com as pessoas que têm contraído e depois se recuperado. O que nós temos visto também é que um crescimento comparado entre janeiro e fevereiro desse ano, cerca de 70% de crescimento nas internações, nas faixas etárias entre 19 e 59 anos, o que tem nos chamado a atenção, porque não tivemos a mesma velocidade de crescimento quando a gente analisa as faixas acima de 60 anos. Então, isso também parece ser uma nova novidade, motivo de máximo acompanhamento da nossa parte. Obrigada, doutor. E aqui o Luciano Cópias, ele pergunta, doutor Beltrame, tem condições de implantar um hospital de campanha em Cajazeiras? Muito bem, também agradeço muitíssimo a pergunta. Olha, nós tomamos uma medida agora muito recentemente, medida da semana que terminou e desta que está se concluindo.
Cajazeiras vai ter uma extensão, uma expansão de 10 leitos de terapia intensiva, 5 leitos de suporte respiratório. A unidade de pronto atendimento de Cajazeiras, que é uma unidade estadual, ela está sendo convertida numa unidade de síndrome gripal, e os outros municípios que estão ali na 9ª região de saúde, os demais 14, vão agora entrar num processo de suporte para cuidados não Covid. O que significa isso? Os pacientes que nós chamamos de azuis e verdes de menor complexidade clínica vão ser recomendados a permanecer nos seus municípios por uma troca de sonda, uma troca de receita médica, procedimentos que são mais simples para que a UPA possa ficar absolutamente disponível 24 horas por dia, bem como o Hospital Regional de Cajazeiras, para os cuidados. Eu quero lembrar que a Terceira Macro está ligada em sistema com outros 3 referências para a Covid. O Complexo Hospitalar Regional de Patos, que agora sai de 26 leitos de terapia intensiva para 32 no dia de hoje, e de 20 leitos de enfermaria para 32 leitos de enfermaria. Além disso, o Hospital Regional de Pombal e o Hospital Regional de Piancó. É um quadrângulo de hospitais de referência para ajudar na resposta ali na Terceira Macro. Muito bem. Doutor Daniel, uma questão quanto a horários quanto maior o horário de uma academia de ginástica, por exemplo, mais as pessoas conseguem praticar suas atividades separadas umas das outras, né? E atividades do comércio também. Organizar horários, ao invés de reduzir horários, não traria um efeito de distanciamento que é necessário, sem causar o fechamento? 2 considerações. Sem dúvida nenhuma, a gente viu os exemplos dos negócios academia, muitos aplicativos de check-in, gestão de fila à distância, são muito efetivos, não há dúvida nenhuma. Nós só não podemos esquecer, especialmente para o comércio em geral e o comércio varejista de rua, que nem todos são as Casas Bahia, as lojas americanas, o Magazine Luiza, nem todos têm a robustez de uma grande cadeia varejista. A imensa maioria são comércios populares, com grande dificuldade de organização e são produtores de aglomerações homéricas. Isso não é responsabilidade do comerciante, é o que é, as grandes ruas de comércio. E ali, medidas sanitárias diferentes precisam ser tomadas. E aí, negócios varejistas diferentes receberam considerações e estratégias diferentes dentro desse novo decreto que acabou de ser publicado. Nem tudo que é possível para uma grande cadeia varejista é possível para negócios com menos respaldo, menos estrutura, menos caixa e capacidade de investimento. Doutor Daniel, tem uma pergunta aqui do Maurício Timóteo, ela tem um contexto jurídico, mas está sendo usado como medida sanitária por ser considerada, eu acredito que por ser considerada eficaz, né, pelos motivos até do que o senhor já falou, né, seria se o toque de recolher é uma medida constitucional. Pois é. É Maurício, né? Desculpa, Maurício. Desculpa, perdão, Maurício. Maurício, possivelmente o senhor é advogado, e aí, é claro, eu vou pedir todas as vendas e vou me render ao seu saber jurídico. Eu não sou um homem operador do direito, apesar de, para trabalhar com gestão em saúde, eu precisei aprender muito do Código Civil, Penal e do direito administrativo. Eu acho que essa é a matéria para que a gente pudesse conversar, por exemplo, com o professor Ives Gandra, porque acho que seria uma discussão mais rica. Veja, quando nós decretamos as emergências em saúde pública de interesse nacional, estadual e municipal, as situações de calamidade pública, algumas medidas elas podem caber. Agora, é claro, se nós pudéssemos discutir doutrinariamente direito, poderia caber contestações. Eu gostaria, como o senhor, que acho que também deve estar curioso, de ouvir o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Acho que nos enriqueceria. Eu não fiz essa pergunta, eu repeti a pergunta do Maurício, porque eu já sei qual a opinião do nosso Supremo Tribunal de Justiça sobre isso, eu não faria essa pergunta aí, mas eu estou repassando aqui a do Maurício, apesar de todos nós concordarmos que não existe uma evidência científica de toque de recolher especificamente no mundo. Esse estudo de toque de recolher nas nossas condições como eficaz, eu desconheço também que tenha sido
feito algum estudo irrefutável de que são grandes as vantagens disso aí. A gente está indo pela inferência do distanciamento, da lógica, e também uma inferência de que abrindo o comércio as pessoas sempre vão aglomerar e que outras medidas também não funcionariam, porque a gente muitas vezes não tem como ter evidências robustas, científicas, randomizadas para tudo, porque na verdade a medicina ela não está a serviço da ciência, a ciência que está a serviço da medicina. Né? Muitas vezes você precisa exercer a medicina no estado da arte e um gestor ele precisa contar com essas inspirações dos médicos, como o senhor, um médico renomado, competente, e de pessoas também que estão ali para dar os seus conselhos. E aqui na minha posição, eu já aproveito para agradecer ao senhor e dizer que a Ascom, por meio de toda a nossa diretoria, de todos os associados, está à inteira disposição para colaborar, para contribuir com sugestões, com ideias, com pensamentos, com pesquisas, no que for necessário e possível, e deixo o espaço para o senhor fazer suas considerações finais e despedir. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a gentileza do espaço cedido pela Associação Comercial. É muito importante a gente poder conversar, dizer também a mesma coisa. A Secretaria de Estado da Saúde se coloca como uma humilde aprendiz e quer poder ouvir a todos. Ano passado houve um ciclo de conversas com os setores produtivos da Paraíba, não só mediado pela saúde, mas também pelo planejamento, Controladoria Geral do Estado, desenvolvimento econômico, e a gente precisa poder fazer isso. Se nós fizermos, a gente vai acertar mais do que todos esperam que nós acertemos. Então, poder dialogar, poder trocar impressões, conversar sobre o contraditório é absolutamente fundamental. No limite, esse é o âmago, a inteireza do que é o exercício da democracia, sempre, sempre à disposição, porque for absolutamente preciso. Eu agradeço por todas as perguntas, pela sua mediação, foi fantástica. E quero parabenizar, desejar sorte e sucesso à nova gestão da associação, o presidente Milka, uma pessoa também fantástica, que tem um papel decisivo, fundamental na condução dos destinos da Paraíba. Nós vamos precisar ter uma visão D+20, de 20 anos para o Estado está deixando a sua contribuição para isso, e a gente precisa somar forças, unir esforços para a gente poder ter dias melhores, fazer desse 2021 um ano melhor do que foi 2020. E para só não perder o hábito, eu peço gentilmente a todas as senhoras e senhores, eu peço humildemente, que por favor utilizem máscaras, que por favor convivam com as pessoas que moram com as senhoras e os senhores e que trabalham juntos, com segurança, porque assim você salva vidas. Mandela dizia, quando você salva uma vida, você salva o mundo. Que missão honrosa para se cumprir. Um grande e fraterno abraço a todos, fiquem com Deus, sempre à disposição. Amém, obrigada, doutor Daniel, e a todos vocês que nos acompanharam até agora, aproveitem para divulgar essa live para as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir. Muito provavelmente elas vão ter muito a aprender e vão ter várias dúvidas respondidas. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.